Muito bom, pessoal. Sexto ano. Nós já vimos as unidades de tempo, né? Agora vamos ver algumas unidades de temperatura, tá? Então, coloquei aqui temperatura e as suas unidades. Muito bem, pessoal. Então, quando nós estamos trabalhando com temperatura, nós vamos ver constantemente a palavra grau. Mas grau em que sentido? Não em relação a ângulo, em relação à temperatura. Quantos graus está fazendo hoje em São Paulo? Quantos graus está fazendo hoje na cidade de Nova York, em Paris, em Londres, etc. Tá? Então, são coisas rotineiras do nosso dia a dia. Vamos lá. A unidade, pessoal, de temperatura vai ser essa daqui, ó, na escala brasileira, Celsius, tá? E é representada por esse Czinho com essa bolinha. Como é que você fala? Você fala grau Celsius, tá? A unidade é o Czinho e se fala grau Celsius. Quantos graus Celsius está fazendo agora, exatamente? Agora está fazendo 30 graus. Tá? Então a palavra é grau Celsius, representado pelo Czinho com essa bolinha. Tá bom? Nós temos outra temperatura chamada temperatura ou grau Fahrenheit, tá? Graus Fahrenheit, representado pela letra F com uma bolinha. Essa escala aqui é uma escala inglesa, tá? Uma escala inglesa, graus Fahrenheit, tá? Uma escala inglesa. Mas se utiliza muito isso daqui até mesmo no Brasil, tá bom? A sua unidade é a letra F com uma bolinha. Temos a outra temperatura representada pela sua unidade, que é a temperatura em graus Kelvin, que é o K com uma bolinha ou simplesmente sem a bolinha, tá? O K, escala Kelvin, que é uma escala americana. Essa escala aqui é uma escala em nível mundial, tá? Temperatura em graus Kelvin na Austrália, na Nova Zelândia, no Brasil, na Inglaterra. Eu não sei se vocês observaram isso. Quando vocês estão jogando ou estão assistindo algum jogo por algum canal de TV por assinatura, vocês veem que aparece a palavra constantemente lá no rodapé da televisão, Kelvin, e aparece esse K com a temperatura, porque isso daqui é o mundo todo que lê isso aqui, tá? Ou vai aparecer em Kelvin ou em Fahrenheit, dificilmente em Celsius. Celsius só quando tem jogo aqui no Campeonato Brasileiro, tá? Mas a nível internacional se utiliza mais o Kelvin ou se pode utilizar o Fahrenheit, tá? O que eu quero que vocês entendam aqui? As unidades de temperatura são Celsius, Fahrenheit, letra F, ou Kelvin, letra K. Só isso, tá? Os outros eu coloquei aqui só para nível de cultura, de curiosidade. Se fala graus Celsius, graus Fahrenheit ou graus Kelvin. Só isso. Pessoal, o que é isso aqui que eu coloquei para vocês? Isso aqui que eu coloquei para vocês, sexto ano, é como se fosse um termômetro. No termômetro você vai ter o quê? A parte de baixo que se chama ponto de gelo, ela vai medir o gelo, e a parte de cima do termômetro vai medir ponto de vapor, vai medir a temperatura mais alta. Esse termômetro aqui, ele está calibrado em qual escala? No Czinho. O Czinho é qual escala? Celsius. Legal! Logo, esse termômetro vai medir temperatura na nossa escala. Pessoal, a nossa escala brasileira, a nossa água, ela vai congelar a 0 grau e vai ferver a 100 graus, tá? Então, digamos que 0 grau é o ponto de gelo e 100 graus é o ponto de vapor, tá? Então, a nossa escala Celsius, ela varia de 0 a 100 graus. A água está congelada, congela ou começa a se solidificar em 0 grau
mudança de estado físico, ou começa a evaporar a 100 graus, tá? Essa variação, tudo isso em graus Celsius. Escala Celsius, de 0 a 100 graus. Vocês vão aprender isso daqui no oitavo, tá? Agora, escala F, que é a escala o quê? Fahrenheit. Escala Fahrenheit, a água para eles congela a 32 graus e vai evaporar a 212 graus. Nossa, professor, sim, é diferente da nossa. Ó. A nossa vai de 0 a 100 graus, a escala deles vai de 32 a 212 graus Fahrenheit, tá bom? Já a escala K, o que é a escala K? Escala Kelvin. A água para eles vai congelar a 273 graus Kelvin e vai ferver a 373 graus Kelvin. Então é muito interessante. Quando vocês estudam temperatura, vocês estudam temperatura para isso, pessoal. Para saber aonde é a variação da temperatura. Tem lugares no mundo onde a temperatura é mais alta. Tem lugares onde a temperatura é mais baixa, tá? Temperaturas abaixo de 0 grau. Temperaturas abaixo de 32 graus. Temperaturas abaixo de 273 graus. Temperaturas acima de 100, acima de 212 e acima de 373 são temperaturas mais altas, tá bom? Mas tudo isso que eu falei para vocês só a nível de cultura. As unidades de temperatura são o Czinho, que é graus Celsius, o F, que é graus Fahrenheit, e o Q, que é graus Kelvin, tá bom? A escala Kelvin varia de 273 a 373, escala Fahrenheit de 32 a 212 e escala Celsius de 0 a 100 graus, tá? Quando vocês tiverem oportunidade, peguem um termômetro para olhar a escala dele. É comum você encontrar termômetros em outras escalas, tá? Quando você estiver no oitavo, no nono, no oitavo você vai aprender a converter. Se te dá um termômetro nessa temperatura, como é que você faz para medir na nossa? Existe uma conversão matemática. Se te dá nessa, como é que você vai converter para outra? Então tem toda uma linguagem matemática aí, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até mais. Tchau.